Como eu há bocado referi, é muito fácil fazer esta introdução, depois das intervenções dos colegas do Conselho Diretivo e depois das intervenções dos colegas diretores das escolas de Engenharia do Norte e, muito especialmente, das intervenções dos jovens das associações de estudantes. Nós temos na Ordem Norte um grande carinho pelo engenho. Esta, de fundo, é a face jovem da Ordem. Jovens de todas as idades, dos que iniciam a carreira e daqueles que querem mudar para melhor. E quem não quer? Nós temos como lemas a intergeracionalidade, o trabalho em equipa e a abertura ao exterior. Nós acreditamos que organizações como esta, que têm muitas centenas de participantes, são extremamente importantes para todos nós. Nós aprendemos com os mais novos aprendem com os mais experientes e com isto conseguimos uma organização que tem vindo a melhorar ao longo das sessões anteriores. Nós tínhamos um local quase reservado e que pensávamos que ia durar muito tempo para o engenho, no fundo no terminal de contentores de Leixões, edifício muito bonito, uma excelente obra de engenharia, com vista para o mar, com umas vidraças muito interessantes. Infelizmente, tivemos que nos adaptar e estamos a fazê-lo desta forma que não chega àquela que conhecemos e que quero acreditar que na próxima edição se repetirá, mas temos um programa que eu considero excelente. Temos um programa que foi montado em muito pouco tempo. E foi montado em muito pouco tempo porque nós temos na região norte uma excelente equipa. Uma excelente equipa de membros dirigentes, temos uma excelente equipa de colaboradores. Descentralizamos nos colégios. Temos uma parte inicial que foi programada pelo Conselho Diretivo, mas o grosso foi programado pelos colégios. Verão a grande qualidade de todas as intervenções, que foi, mais uma vez, e como eu repito, muito, muito fácil de organizar. Temos um lema especial neste engenho, que é a carreira. No entanto, o Luís Alves Monteiro, que vai falar connosco dentro de pouco tempo, faz uma correção. De facto, não há carreiras, há microcarreiras e cada vez mais haverá microcarreiras. Ele lembra que a maior parte das profissões e dos cargos, dos títulos que vão existir daqui a 15 anos, essas designações nem sequer ainda conhecemos. Por isso, quem pensar em planear uma carreira ao milímetro, umas décadas, não vai conseguir. E os mais novos que estão agora a chegar à ordem vão estar a trabalhar até 2070, alguns até 2080. Quem é que sabe o que é que vai ser o mundo em 2070 ou 2080? Mas com certeza que vão ser excelentes engenheiros e vão adaptar-se a tudo aquilo que venha a acontecer. Os três temas principais são a empregabilidade, o empreendedorismo e a criação de valor. Temos connosco excelentes colegas, bem-sucedidos, que vão compartilhar connosco as suas experiências de vida bem-sucedida. Mas não vieram cá para me ouvir. Vieram cá para ouvir quem sabe das várias áreas e por isso eu termino renovando os meus agradecimentos pela presença de todos. Muito obrigado, meu caro Mineiro Aires, meu caro Carlos Mineiro Aires, bastonário da Ordem, por estar mais uma vez connosco. O nosso bastonário está connosco sempre, mas em particular não falhou a nenhuma sessão do engenho. Aliás, como também não falhou a nenhuma sessão em que importante nós tínhamos feito aqui. Muito obrigado a todos e agora passava a palavra, de facto, ao nosso verdadeiro presidente, quem manda mesmo, a personagem máxima da região norte, o nosso colega e amigo Gerardo Saraiva.
Boa tarde a todos. Muito obrigado, Poças. Eu julgo que o senhor estava a brincar com a declaração que o professor Marcelo Rebelo de Sousa fez a semana passada sobre a responsabilidade pelo estado das coisas, não é? Bom, permita então que saúde todos os presentes, com especial destaque naturalmente para os seus bastonários, o Mineiro Aires, que é o bastonário em exercício, mas também o engenheiro Fernando Santo, bastonário em cuja presidência tive o gosto de participar durante 11 anos. Queria saudar também todos os oradores que temos e perdoar-me-ão os mais consagrados, que destaque os mais jovens que estão connosco. Também eles já se distinguiram nas suas atividades e por isso teremos seguramente muito a aprender desde já com a experiência que eles têm. Saúde por fim os colegas que organizaram e montaram mais esta sessão, que reputo de extrema relevância para a Ordem e para todos os que nela participamos. Este é realmente um momento de grande exigência para todos nós. E grande exigência quer na perspectiva daqueles que têm que assegurar a produção, a logística e a gestão dos serviços e produtos que são bens essenciais para a sociedade, quer também, é um momento de grande exigência para aqueles que veem a sua atividade fortemente constrangida pelas dificuldades que o momento gera. Para uns e para outros, a Ordem tem tentado adaptar-se de forma a satisfazer as necessidades, em especial daqueles que sintam mais necessidade. Esta sessão, aliás, é um bom exemplo do que tem estado a fazer, mas também a desmaterialização dos processos e até a formação à distância com o êxito que tem conseguido, são bons exemplos dessa capacidade de adaptação que a Ordem, ou não fosse uma Ordem de Engenheiros, efetivamente tem demonstrado. Neste momento importa reiterar a confiança nos engenheiros e na engenharia portuguesa, desde logo pelas competências que são reconhecidas aos seus profissionais, pela capacidade de inovar e de se adaptar, também é indiscutível, e por uma enorme capacidade de trabalho que a todos nos caracteriza. Termino também para não me alongar muito, louvando então a organização desta iniciativa. Tem realmente um programa muito ambicioso, tem oradores de grande qualidade, aliando uma experiência consagrada com uma juventude que já começa a dar sinais de sucesso e por isso tenho a certeza que será mais um momento memorável para todos nós. Muito obrigado e um bom trabalho para todos. Muito obrigado. Passava então agora a palavra ao nosso bastonário. Ora, muito obrigado. Boa tarde a todos. Cumprimento o Sr. Presidente da Mesa da Assembleia, o Presidente da Região Norte, os demais oradores, tantos amigos que eu já vi passar hoje no ecrã, mas basicamente eu queria cumprimentar a razão de ser destes eventos, que são os nossos colegas, os atuais e os futuros, aqueles que nos seguem à distância, porque se não fossem eles, os eventos também não existiam. Efetivamente, tive o grato prazer de ser totalista nestas edições, é a quarta a que assisto, e vou fazer o que sempre fiz em todas, porque sempre as iniciei tirando uma fotografia, porque isso era uma imagem de marca que é para aparecer na ordem. Faço um sorriso já para aí e pronto, agora já tenho uma fotografia. Eu queria felicitar uma vez mais o Sr. Presidente da Região Norte pela organização deste engenho, amigo de longa data, Joaquim Poças Martins, e dizer que é uma evidência, nós estamos a viver um ano, uma situação atípica, e que eu desejo sinceramente que depressa desapareça. Não vai ser tão rápido como desejaríamos, mas a verdade é assim. Estes eventos, quando são feitos no seu lugar habitual, que é no terminal de cruzeiros, isto com tanta gente, realmente são eventos com uma adesão imensa, tem outro calor, tem outra dinâmica,
faz falta aqui o nosso apresentador fixo e residente, que também dá outra graça ao evento. Vamos depois ter calma, paciência e esperar que tudo isto passe. Felizmente que durante esta crise a nossa profissão, a engenharia, tem sido pouco afetada. Eu diria que, na generalidade, entre todas as profissões, e se nos lembrarmos de algumas, a nossa até, digamos que na maior parte das especialidades está a passar entre os pingos das chuvas, graças desde logo a uma decisão fundamental, que foi de não parar a construção, e a construção, com o peso que tem no PIB nacional, é obviamente uma atividade que tem uma importância e que contribui para a nossa economia de uma maneira significativa, sobretudo quando a economia está a ser afetada como está. Mas a pandemia também trouxe coisas boas, apesar dos resultados que saem todos os dias serem cada vez piores, trouxe coisas boas. Veio acelerar o digital, veio mostrar que existem alternativas para podermos continuar a trabalhar, com vantagens sanitárias, ambientais, e que vão obrigar a repensar as cidades e a repensar o nosso modo de vida. Não faz sentido absolutamente nenhum o que foi até hoje a desorganização territorial e a sua ocupação e a gestão até dos locais de emprego e de morada, que obrigam movimentos pendulares diários de milhões, estou a falar de milhões, sem desbelação 350 mil, no Porto andará também pela ordem das várias centenas de milhares, e tudo somado são milhões de pessoas que todas as manhãs se levantam, entram num calvário em transportes públicos, nomeadamente falo aqui em Lisboa, para não ser mal interpretado, que não estão preparados para dar respostas a isso. Quando digo que andam em sardinha lata, efetivamente andam, porque isto é a principal medida que nós temos a fazer, é melhorar os transportes públicos, deslocalizar o emprego para as zonas onde se mora, para que efetivamente possa haver um combate às questões ambientais e acabar com o sacrifício e o desconforto, sobretudo, que é viver nas cidades hoje em Portugal. A Ordem dos Engenheiros tem hoje uma imagem de modernidade. Está muito ligada às questões climáticas, à economia circular, à digitalização e abrange todas as especialidades de engenharia. É nitidamente a ordem de todas as engenharias e cada vez mais há de ser assim. Eu congratulo-me quando vi no programa do Engenho uma questão fundamental, que tudo está virado para o futuro. Todas as aproximações e os títulos de todos as mesas redondas que vão haver, todas elas estão criadas estão voltadas para o futuro, para a criação de valor e para o empreendedorismo e para aquilo que é a iniciativa que nós temos que ter em relação. No ensino, também há um painel que é dedicado às escolas de engenharia no caminho para o futuro, que também há que repensar o ensino, porque efetivamente tudo isto é dinâmico e estamos a atravessar não é uma mudança de época, é que nós mudamos de época. Nós estamos numa nova época, que é a digital, é a época em que tudo vai evoluir a uma velocidade imensa e a engenharia é o ator fundamental disto. Se a investigação é necessária, quem faz a ponte para as tecnologias são os engenheiros, e isso é uma questão que nós efetivamente, não, felizmente, temos um país onde continua a haver uma grande apetência e uma procura de jovens para a engenharia. Nas últimas colocações deste ano para o ensino, tivemos oportunidades de constatar isto. Efetivamente, os jovens continuam a olhar para a engenharia como uma profissão segura e de futuro, e além do mais, é uma profissão essencial para o país, é uma profissão que ajuda a criar riqueza e ajuda a inovar e ajuda-nos a colocar na ponta onde estamos já em muitos aspectos, e isso é motivo de orgulho. Temos muitos jovens de sucesso, temos muitas empresas e devemos orgulhar disso. E nós temos que ter também a noção que temos um país cada vez mais digital, um país ambientalmente correto, que caminha para a descarbonização, e vamos ter uma década para a engenharia. A década 2030 é uma época de grandes investimentos. São dezenas de milhares de milhões de euros que vêm aí para 10 anos, uns afetos ao PNI 2030, outros afetos ao Plano de Recuperação e Resiliência, onde tudo poderá proporcionar uma mudança para o país. E essa mudança já não vai ser feita com a minha geração, nem de muitos que estão aqui. É uma mudança que vai ser feita com os jovens, os que saíram da escola,
os que vão sair e aqueles que vão garantir o futuro deste país. Por isso é que eu acho que estes eventos, quando são voltados para a juventude e para o apelo para a engenharia e para aquilo que é a esperança do nosso país, que são os jovens altamente qualificados e preparados, que as nossas escolas estão a fornecer, é para aí que devemos olhar e apoiar. E é para eles que vai o meu agradecimento e o meu incentivo, obviamente, sem me esquecer dos que organizaram o evento, a quem eu volto a agradecer. Muito obrigado a todos e foi um gosto, uma vez mais, estar na abertura do Engenho e vou continuar a assistir. Obrigado. Solução. Muito obrigado, Carlos Mineiro Aires, muito obrigado, caro bastonário, mais uma vez por estares connosco. E dando então sequência ao nosso programa, vamos começar com o painel mais relacionado com a carreira, com a empregabilidade, com o empreendedorismo e com a criação de valor. Estão connosco 3 colegas nossos que são um modelo para todos nós e certamente para os mais novos que iniciam a sua carreira. Qualquer desses membros gostaria certamente, mais tarde na vida, ter, no fundo, o sucesso que estes nossos colegas têm vindo a acrescentar ao longo da sua vida e que ainda têm muitas coisas ainda a fazer. Mas então vêm compartilhar connosco experiências de vida, eu não diria conselhos, mas experiências de vida que vão certamente ser úteis a todos. Eu vou apresentar muito brevemente os 3 colegas, que são o Luís Alves Monteiro. O Luís Alves Monteiro foi secretário de Estado da Indústria, foi presidente de hospitais, administrador de bancos e atualmente é um headhunter, portanto é responsável por uma grande empresa internacional de caça-cabeças, incluindo de engenheiros. Com certeza vai bater à porta de alguns dos presentes e possivelmente será esse contacto, será o princípio ou um reinício de uma carreira. Depois temos o António Murta, que é um empreendedor, é um empresário, que esteve por trás da criação de muitas empresas e que permitiu, com certeza, muitos nossos colegas terem uma vida muito mais interessante. Eu próprio tive a ocasião de ter excelentes conversas com ele em tempos antigos e, se calhar, teria feito melhor em ouvir um conselho que ele me deu na altura. Está também connosco o nosso colega Fernando Santo, que é um engenheiro de eleição, que também já fez muitas coisas na vida. Engenheiro sempre, mas foi secretário de Estado, foi bastonário e atualmente é o responsável por uma excelente experiência de criação de valor, que vai compartilhar connosco. Como é que, em vez dos bancos fazerem aquilo que às vezes fazem, vender ao desbarato ou muito barato ativos, ele conseguiu valorizá-los muito e, de facto, acrescentar valor. É isso que eles vão compartilhar connosco. Empregabilidade, empreendedorismo, criação de valor, porque, meus caros colegas, jovens de todas as idades, ficar à espera que nos caia um emprego em cima mal pago não é solução. Atenção, não faz mal nenhum começar uma vida profissional recebendo pouco dinheiro. O problema é que depois de 3, 4, 5 anos se continua a receber pouco dinheiro. Quer dizer que se calhar não nos posicionamos bem. E hoje em dia nós já somos engenheiros portugueses, excelentes, mas somos engenheiros de Portugal para o mundo e o mundo é o nosso horizonte. Portanto, temos que estar atentos, temos que estar atentos aos sinais e adaptarmos-nos. Por isso, escolhemos então estes 3 ilustres colegas. Eu dava de imediato a palavra ao Luís Alves Monteiro.
Muito obrigado, é um gosto, e eu queria agradecer o convite que me foi formulado pelo Joaquim Poças Martins, que é para cumprimentar, e cumprimentava o bastonário Carlos Mineiro Aires e também o anterior bastonário, com quem tive uma excelente relação, o Fernando Santo. Também vi de raspão e de passagem alguém que tenho muita consideração por ele, que é o professor Borges Gouveia, de outros tempos, do INESC, do Porto e da Universidade de Aveiro, e por conseguinte, no fundo, cumprimento todos, quer os oradores, os membros do painel, quer também os participantes nesta sessão. Aquilo que eu vou dizer, e vou tentar situar-me dentro do tempo que está definido, tem muito a ver também com a minha experiência real de vida e com aquilo que eu procurei sempre seguir na minha vida profissional. Sempre com uma preocupação de dar, na resposta que tinha que dar a quem respondia, uma expressão daquilo que era o sentimento daquilo que eu aprendi e daquilo que eram as regras com que sempre orientei a minha vida. É certo que posso falar em experiência, porque no próximo ano vou fazer 50 anos de inscrição na Ordem, e por conseguinte, no fundo, nesses 50 anos eu fiz muita coisa na vida e fiz aquilo que hoje em dia se fala com frequência, é que não há propriamente uma profissão. O que há são carreiras, ou se quiser microcarreiras, e depois, em função daquilo que são os interesses e os projetos que se apresentam, nós vamos optando, vamos reforçando as competências de forma a respondermos de forma capaz. E depois há uma coisa que é fundamental, e eu estou a dizer isso obviamente aos mais jovens, é as questões de bom senso, as questões de equilíbrio, não abrir conflitos, não vale a pena, temos que encontrar sempre soluções, e é para isso que o engenheiro também serve, é para encontrar soluções. E eu posso dizer que nos colegas, que muitos deles me acompanharam, sempre encontrei uma resposta de competência e de lealdade que, enfim, sempre me honrou, e eu mesmo nas escolhas que fiz, nas funções que exerci, sempre primei para encontrar pessoas competentes e leais. Esse é o elemento fundamental. Só a passar, em termos de parênteses, há neste governo um ministro que trabalhou comigo e que, enfim, teve até uma condecoração proposta por mim, e por conseguinte é alguém muito competente e foi sempre de uma grande lealdade, e ele dependia de mim, e 2 secretários de Estado que trabalharam comigo diretamente e relativamente aos quais eu respondo pela competência que eles sempre puseram no exercício das suas funções. E por conseguinte era uma preocupação que eu tinha sempre, era encontrar pessoas o mais competentes possíveis, e por conseguinte eu na minha vida comecei exatamente na vida na indústria, durante 6 anos, numa fábrica que ainda existe, ou seja, eu não a destruí, é apenas aquilo que eu posso dizer, por conseguinte contribuir para alguma coisa de positivo. A empresa Ecovina foi o meu primeiro emprego, a seguir a um estágio que fiz. Depois a seguir achei, entretanto dava aulas no Instituto, na Escola Industrial Marquês de Pombal, e depois no ISEL, e fui membro da Comissão Diretiva do ISEL, numa lista que ganhou na altura as eleições, e depois achei que a minha vida não era aquela. E respondi a um anúncio. Foi, aliás, o único anúncio na vida que respondi. O anúncio era de um banco, não sabia que banco era. Eu, entretanto, tinha tido formação em gestão financeira, porque as funções na Covina, além da manutenção, também tinha a parte de estudos, e fiz gestão financeira, quer no INI,
aqueles que se lembram do Instituto Nacional de Investigação Industrial e na Universidade Nova, e respondi a esse anúncio. Entrei, o banco era o Banco de Fomento, que agora se fala muito, mas as pessoas não sabem o que era aquilo, e eu acho curioso aquilo que ouço por vezes dizer com desconhecimento tal, mas é um bocadinho à portuguesa. Fala-se de tudo, mesmo sem saber de nada, mas enfim, somos assim. Depois prossegui, no próprio banco fiz exerci muitas funções, e estive sempre no crédito, era a minha área. Nós trabalhámos em equipa, um engenheiro e um economista, e desenvolvi sempre com grande rigor, e uma coisa eu sublinho, naquela altura, que era uma altura politicamente complicada, os membros de conselho de administração que eram indicados politicamente foram sempre de uma isenção extraordinária, sempre na defesa dos interesses que tinham que salvaguardar. E eu, enfim, chamo a atenção para isso. Hoje em dia eu diria que não é tanto assim, não vejo tanto assim o que se passa. Depois a seguir fui abrir um banco em Caracas, na altura em que a Venezuela era muito, muito capaz. Depois, entretanto, prossegui na carreira, fui a diretor do Banco de Fomento, depois diretor-geral de Indústria, depois segui secretário de Estado de Indústria durante 7 anos, depois regressei ao Banco de Fomento, na altura era Banco de Fomento Exterior, depois na altura fui para 2 empresas como administrador, a BFM Investimentos e a BFM Mercado de Capitais e Serviços, e depois o BPI comprou o Banco de Fomento e eu fiquei como diretor central de crédito, e tinha todo o crédito de Coimbra até o Algarve e a região autónoma da Madeira também. O resto era do Norte. Depois a seguir fui presidente do Hospital de Santa Maria. Antes disso estive como presidente da Comissão de Gestão do POE, do Prime e do PEDIP que tinha eu lançado na altura com o Engenheiro Amaral, na altura no governo, e depois tive um convite para a administração da Caixa Geral de Depósitos, onde estive também na área do crédito e no crédito especializado. Digamos que eu com isto, sendo engenheiro de formação, depois tive de passagem também no INSEAD, onde tirei Strategic Management in Banking. Isto demonstra que eu me fui adaptando. E muitas vezes a minha reação era como é que eu vou reagir a novos desafios. E o maior desafio, sem dúvida nenhuma, foi o Hospital de Santa Maria, que fui presidente do Conselho de Administração, com 5.000 colaboradores, 1.300 médicos, 1.300 enfermeiros e uma capacidade extraordinária das pessoas, com um empenhamento que eu não encontrei noutra atividade qualquer que desempenhei. Isto é para dizer que, no fundo, eu sou defensor que o engenheiro não deve ter como profissão engenheiro, o engenheiro deve procurar evoluir e desenvolver uma carreira de acordo com o projeto de vida que ele pretende. Hoje em dia, enfim, eu estou numa empresa de Executive Search, na Boyden, já há bastantes anos, desde que saí da Caixa Geral de Depósitos, e, no fundo, muitas vezes os candidatos o que optam é por um desafio, é por um projeto. Não é tanto a remuneração que está em causa, obviamente que a remuneração é importante, não é isso, mas é o desafio que está à sua frente. E isto é uma forma de testar a nossa capacidade, saber se nós somos capazes ou não de levar avante o desafio. Eu, por exemplo, em Santa Maria, fui o primeiro presidente não candidato de medicina que entrou no Hospital de Santa Maria. E, por conseguinte, no fundo, com o cuidado que devia haver, com o bom senso, as coisas foram seguindo. Isto é para vos dizer que as palavras que eu vou a seguir transmitir têm a ver com uma experiência de vida. Claro que não tem a ver só com as funções e com as funções que hoje tenho, mas com uma experiência de vida, e fui moldando, obviamente, com base nessa experiência de vida e depois com a formação que fui tendo. De qualquer maneira, nós hoje estamos num período muito complexo, não sabemos muito bem como é que tudo isto vai evoluir.
Aliás, os indicadores que nós temos de conjuntura económica, orçamental e social não são muito animadores. Nós, como conhecem, temos tido um impacto em W, não sabia se era em W, se era em V. Nós hoje ainda estamos na queda de um dos lados, tivemos uma queda inicial, depois uma subida com o verão, e agora estamos outra vez em queda, e estamos com indicadores que são extremamente negativos. Quer em termos do produto, quer em termos de exportações. As exportações vão cair 22% este ano. O desemprego, Portugal sempre teve uma taxa de desemprego relativamente baixa. A taxa chamada de pleno emprego é 6%. Nós hoje devemos estar numa taxa que os indicadores apontam para à volta de 18%, e aquilo que está previsto é que a taxa de desemprego possa subir. A minha preocupação, aproveitando a projeção, é que eu abordo muito rapidamente a conjuntura económica, orçamental e social, a evolução do emprego, é no slide anterior, se não se importa. A evolução do emprego, as competências, talento e tecnologia, recrutamento executivo, certos e condicionantes e as condições finais. Rapidamente vou passar. Na conjuntura económica, orçamental e social, estamos de facto com uma situação muito complicada, e eu confesso que não sei muito bem como é que saímos aqui, até porque ouço vozes muito distintas. Hoje há uma coisa que é fundamental e que as pessoas esquecem-se. Quem nos trouxe isso foi, na altura, o Michael Porter, e há um livro das vantagens competitivas das nações, onde a aposta deve ser feita nas empresas. As empresas é que criam valor, as empresas é que desenvolvem os países, dão emprego, e se não houver empresas competitivas, por mais salários que se peça, porventura, as empresas pagam, só que passado algum tempo elas vão à falência. E por conseguinte, no fundo, todo o país perde. E por conseguinte, o que eu vejo é não atender e não sublinhar especialmente aquilo que é fundamental, que é a competitividade das empresas. E criando condições para que as empresas sejam mais competitivas, como foi uma preocupação há alguns tempos atrás, e que levou que a economia portuguesa tivesse um desenvolvimento, enfim, bastante saudável. Eu recordava que, por exemplo, em termos de dívida pública, felizmente que as taxas de juros do Banco Central Europeu andam à volta dos 0%, e que se vão manter face às políticas do quantitative easing que o Banco Central Europeu tem vindo a fazer, vão se manter, espera-se, até 2024, 2025, mas se não fossem as taxas de juros baixíssimas, nós estávamos com encargos da dívida extraordinários. Eu recordo que nós temos um produto interno bruto da ordem dos 220 mil milhões de euros e temos uma dívida que ultrapassa, deve situar-se nos 250 mil milhões de euros. Isto dívida pública, porque se tivermos a dívida total, se juntarmos as famílias e as empresas, a nossa dívida deve andar por 750 mil milhões de euros. Ora, é uma dívida que certamente era muito difícil pagar. Porque assim nós estamos com desafios muito grandes em termos orçamentais e com uma estrutura económica que é constituída por muito pequenas empresas, e que são essas muito pequenas empresas, de uma forma geral, contribuem para o produto interno e para o emprego. O que vai acontecer depois desta pandemia é que essas empresas vão mais dificilmente reagir. E aquilo que se perspectiva é que, a nível da União Europeia, há 3 países que vão demorar mais tempo a recuperar, e que são, isso foi a Moody's que o referiu, não sou eu, é a Moody's, e por conseguinte são precisamente Portugal, a Grécia e a Itália. Exatamente por tecido empresarial. Luís, eu vou pedir para sintetizares um pouco, Sim. mais 5 minutos, por favor. Muito bem, sim senhor. E por conseguinte nós temos desafios muito grandes, e isso cria problemas, obviamente, no emprego. No emprego, hoje em dia, fala-se nas competências, no talento e na tecnologia. Hoje em dia não há, na minha leitura, não há uma profissão, o que há são
micro-carreiras e que cada um vai desenvolvendo e vai para isso necessitando de reforçar as suas competências e tendo uma formação permanente, coisa que não era tanto assim no passado, mas cada vez é mais assim. E o que se verifica hoje em dia é que um profissional, na sua vida profissional, tem cerca de, no mínimo, 15 carreiras diferentes. E os millennials, hoje em dia está provado que nos primeiros 10 anos de vida mudam 4 vezes de emprego, só nos primeiros 10 anos de vida. O que quer dizer que vão procurando novas áreas de trabalho, sempre com a satisfação de poderem cumprir essas tarefas. Em termos de competências, eu sublinharia aqui, é fundamental hoje em dia o pensamento analítico, a inovação, a criatividade, as competências de programação e análise, a aptidão para a resolução de problemas complexos, a resiliência, a inteligência emocional, a liderança e a digitalização. Estamos hoje claramente perante o problema da digitalização, que vai, no fundo, condicionar toda a nossa atividade, quer das empresas, quer dos profissionais dessas empresas. Quanto ao recrutamento, eu aqui recordava o seguinte, e nos mais jovens, eu acho que o primeiro emprego é fundamental ser encontrado imediatamente à saída da sua formação. E porquê? Porque convém que quem acabou a escola entre claramente, imediatamente no mercado de trabalho. Mesmo que não seja uma função que lhe encha completamente o ânimo, mas depois, à medida que o tempo vai passando, vai criando alguma experiência e depois tem tempo para encontrar outras soluções. O networking aqui é fundamental. É fundamental o networking, é fundamental enviar-se cartas para as grandes empresas, pondo à disposição as suas capacidades para poder colaborar com as empresas, é importante participar nas feiras de empresas, é importante, junto da sua universidade, ver quais são as empresas que procuram colaboradores, porque hoje em dia as universidades também são testadas pela empregabilidade dos profissionais que formam e, por conseguinte, o Executive Search aparece mais tarde. E aparece mais tarde da seguinte forma: Executive Search são empresas muito reservadas. O que se pede a um profissional que queira procurar uma empresa de Executive Search deve fazê-la, deve enviar o seu currículo vitae para a empresa, prontificando-se a poder responder a qualquer procura de oferta de funções que tenha. Normalmente o que é que fazem as empresas de Executive Search? Guardam o CV naquilo que se chama os File Finder, e quando um cliente está à procura de profissionais, e quando eu digo profissionais estou a falar também em conselhos de administração. Eu, não há muito tempo, preenchi o conselho de administração desde do presidente de uma empresa que foi muito badalada, não a quero referir, mas que foi muito badalada, e por conseguinte, desde os conselhos de administração até funções de direção, uma empresa de Executive Search tem a obrigação de encontrar resposta para isso. Quer aqui, quer em qualquer parte do mundo. Eu cheguei a ir buscar pessoas à China, à Itália, pessoas responsáveis para os Estados Unidos. Eu fiz esse trabalho juntamente com escritórios da Boyden que estão nos Estados Unidos. Eu a pesquisa não a podia fazer daqui, tinha que fazer localmente. E por conseguinte, no fundo, havendo um trabalho contratado com o cliente, a primeira tarefa é fazer saber no File Finder se existem profissionais com aqueles perfis. E depois lança-se, através do LinkedIn, lança-se a pesquisa. E por isso também um profissional deve ter o seu CV no LinkedIn. E depois fazem-se as entrevistas por várias pessoas, até que o último, normalmente é sempre o sócio, que faz a última entrevista e apresenta 3, 4 candidatos ao cliente e espera que as coisas corram bem. É um trabalho que é bem pago,
e, por conseguinte, no fundo, com os rácios que existem, em que o FII de uma empresa de executivo Santos normalmente é 1/3 daquilo que é a remuneração do profissional, esse tipo de funções ou de pesquisa é só para funções com algum peso, e eu diria que para funções que têm uma remuneração acima dos 60.000 euros ano é que se justifica essas tarefas. Eu queria só dar nota destas questões práticas, e depois recordava duas frases que me seguem. Há 3 pensamentos que estão sempre comigo: é não fazer aos outros aquilo que não gosto que me façam a mim. Foi sempre uma preocupação de vida. A segunda é procurar sempre pessoas a trabalhar comigo com base na competência e na lealdade. E depois há 2 frases que eu terminaria, que sublinharia. Uma é de Mário Soares, e que nos diz: só é vencido quem deixa de lutar. É uma máxima muito importante que nos deve sempre orientar para a vida. E a outra é mais recente, do Steve Jobs, e que diz que a única via para fazer bem o seu trabalho é gostar muito do que se faz. Se ainda não encontrou nada, se não encontrou ainda, continue à procura. Não se acomode. Isto é uma questão fundamental. Sempre dentro daquele princípio: quem está mal muda-se, não vale a pena fazer nenhum charivari, é procurar outra solução em que esteja mais satisfeito nas funções que exerce. Era isto que eu queria dizer. Peço desculpa pela vossa benevolência e pelo tempo que vos ocupei. Muito obrigado. Há um texto escrito que depois vai ser distribuído a todos. Muito obrigado, caro Luís. Excelente apresentação. Sem imagem. Miguel, pode abrir, faz favor, porque é daí. Não fui eu, não. A culpa não foi minha. Não, foi não. Portanto, tivemos uma excelente apresentação sobre a parte da empregabilidade. O conselho que nos deu o Luís Alves Monteiro: fazer um excelente currículo, formação ao longo da vida, atitude certa. Em termos dos currículos, mandem para onde querem ir, e mais cedo ou mais tarde vão receber um telefonema de alguém com a categoria do Luís a convidar para alguma volta de carreira. Muito obrigado, Luís. Dava agora a palavra ao António Murta, que nos vai falar já do que ele quiser, com certeza, mas certamente da parte de empreendedorismo que está ou que deve estar em cada uma das nossas carreiras. António, por favor. Boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui, se me deixarem, se o host me deixar, eu queria partilhar um documento, está bem? Boa tarde a todos. Antes de mais nada, muito obrigado ao convite da Ordem, que a Ordem me fez, e eu queria, portanto, só dirigir algumas palavras de experiência também, que são portanto, palavras naturalmente sucintas, e também falar um pouco sobre as engenharias de futuro e sobre o futuro da engenharia, que afinal de contas o desafio que me fizeram. Para partilhar esta experiência com os colegas presentes, eu vou necessariamente usar snapshots e procurar apenas alguns momentos em que aprendi alguma coisa, seja porque as coisas correram bem, seja porque as coisas correram muito mal, que é quando se aprende mais, e na prática por todos os efeitos é isso que vou fazer. Então vou começar por vos contar uma pequena história que tem que ver com o início de uma empresa que fundei há uns anos, chamada Enabler, que acabou por fixar no Porto portanto, uma parcela dos consultores de retalho em sistemas de informação no mundo, que depois foi vendida à Wipro indiana e que já gerou não sei quantas empresas a partir daí. 25% dos consultores em Oracle Retail do mundo são portugueses, e isso deve-se a umas quantas pessoas, e uma delas sou eu. Portanto, quando a gente criou a Enabler há uns anos esta parte, fê-lo
porque na prática fomos oportunísticos, vimos uma oportunidade única de um produto que acabou por ser comprado pela Oracle Corporation, que ia vender no mundo, e decidimos apanhar um comboio que estava a passar à nossa frente naquele preciso momento. Eu queria aproveitar esta história singela para, de alguma maneira, desmistificar a imagem encantada, às vezes heroica, que se tem do empresário, e que nem sempre, eu diria, poucas vezes corresponde à verdade. A maior parte das vezes não é verdade. Quero, portanto, dizer que a visão que presidiu à criação da Enabler foi completa e totalmente oportunística. E aqui quero citar o Henry Mintzberg, que escreveu um livro que eu gosto muito, chamado Rise and Fall on Strategic Planning, em que ele dizia que strategy is always emergent. As estratégias são emergentes, a maior parte das vezes não são guiadas por visões, e eu acredito muito naquilo que ele dizia. O mundo precisa de poucos visionários, precisa muito mais de implementadores de visão do que de visionários. Engenheiro António Horta, peço desculpa estar a interromper o seu linha de pensamento, mas será que temos gente a pedir a ver se pode pôr a apresentação em modo de slide, para nos estar a ver o next slide também? Ok, está bem. Peço desculpa, não sei porque é que isso está assim. Em cima, nos display settings, tem aí a opção ao lado, aí. O primeiro, end slideshow. Está bom. Não. Está bom? Está perfeito. Peço desculpa. Não notei que estava em modo para todos os efeitos de ver o próximo slide. Na prática, para todos os efeitos, esta era a primeira lição que queria partilhar, de que a serendipity ou a oportunidade às vezes é única. A gente não pode deixar de aproveitar os comboios que nos passam pela frente, que eles às vezes não passam 2 vezes. A segunda oportunidade é menos positiva. Não foi algo que não correu bem, correspondeu a uma empresa em que pus muito de mim próprio e que faliu, e isso significa que tive de pagar as contas todas, arranjar emprego para as pessoas que trabalham comigo, aquelas coisas que acontecem, que só acontecem a quem faz coisas. E que, de alguma maneira, lançou um produto domático, na área domática, para a saúde, 10 anos antes disso ser mercado. Aprendi na altura que ter razão antes de tempo é muito caro. Não é boa ideia, definitivamente. O timing é muito importante. Ter razão na hora certa é o certo. Ter razão na hora errada ou não ter razão não são coisas iguais, mas ambas são bastante adequadas. Portanto, o timing e o sentido do timing são muito importantes. A terceira tem que ver com uma empresa da qual entrei e saí há bem pouco tempo. E ao falar disto, estou sempre a falar de engenharia, obviamente. Eu, nos últimos anos, tenho estado cada vez mais a trabalhar numa interface entre IT e medicina, entre sistemas de informação e medicina, a tal ponto que espero no próximo ano, se tudo correr bem, iniciar estudos formais de medicina. Já sei bastante de medicina, mas quero estudar medicina no sentido formal da palavra. Não porque queira praticar, não quero praticar, quero apenas e somente investir melhor e saber mais, e sobretudo conseguir debater de igual para igual com os médicos que estão cada vez mais à minha volta. Há uns anos esta parte investi numa empresa alemã especializada em doença obstrutiva pulmonar crónica, em inglês COPD. Esta doença, infelizmente, é uma doença muito prevalente, tem uma prevalência da ordem dos 10%, fruto do tabaco e da poluição atmosférica, tem que ver com as partículas que estão suspensas no ar e que, de alguma maneira, provocam uma obstrução permanente nas vias respiratórias. Infelizmente, é uma doença que não tem cura, e eu investi numa máquina que literalmente ajuda pessoas a respirar. Não há nada a fazer aos pacientes, não se conhece cura da doença, portanto a única coisa que se pode fazer é ajudar os pacientes a ter a melhor qualidade de vida possível. A maior parte destes pacientes ainda hoje utiliza aquilo que em inglês chamam CPAP masks, que são máscaras que se adaptam à cara, que vocês veem muitas vezes nos doentes com Covid, mas que infelizmente têm problemas graves de criar escaras e de impedir as pessoas de falar e de comer com facilidade. Mais ainda, são bastante incómodas a dormir, porque estes pacientes precisam às vezes de oxigênio 24 horas por dia. Porquê é que eu vos estou a contar tudo isto? Porque eu investi nesta máquina porque ela era silenciosa.
porque apesar de ser uma máquina que debitava altos débitos de ar para os pulmões, ela conseguia trabalhar a 27 decibéis. Um conjunto de engenheiros alemães demorou 4 anos a insonorizar a máquina. E agora tinha uma peça que era particularmente interessante e que era fonte de vantagem competitiva, porque permitia literalmente às pessoas dormir. 27 decibéis, como vocês sabem, a escala de decibéis é uma escala logarítmica, portanto 27 decibéis é um número que é pequeno, consegue-se dormir com 27 decibéis. Com 40 decibéis é impossível dormir. E como eu digo aqui no slide, o silêncio neste caso é ouro, é puro ouro. E ele não pode ser dado como adquirido, porque demorou 4 anos a lograr este efeito. Isto é boa engenharia e só acontece com trabalho. Um exemplo mais recente, um exemplo de uma empresa em que estou investido neste momento, para as pessoas, para todos os efeitos, mais familiarizadas com doenças cardíacas, alguns de nós que estão nesta sala virtual terão com certeza tido alguns problemas cardíacos. O gold standard do estudo da cinética cardíaca é a ressonância magnética. A ressonância magnética que hoje está vulgarizada, às vezes até utilizada em demasia, e em particular na área de cardiologia, é o gold standard, é o padrão de topo para querermos analisar o movimento normal ou anormal de um coração. Ainda hoje, para todos os efeitos, para conseguir fazer isso, para conseguir interpretar as imagens, nós precisamos de peritos que são muito escassos, são muito pouco abundantes e que, no limite, são eles que condicionam a utilização da técnica. Infelizmente, a técnica não é condicionada já pelo número de máquinas de ressonância magnética existentes no mundo, já é condicionada mais pela disponibilidade de pessoas que consigam ler as imagens. Estamos a falar de 17 filmes com 6 frames, portanto, estamos a falar de algo relativamente complexo e que precisa normalmente de cerca de 45 minutos para o médico ou o perito analisar convenientemente estas imagens. Gostava de vos dizer que estou um passo com os meus colegas, uns engenheiros, outros médicos, uns especializados em engenharia biomédica, outros médicos, cardiologistas, de literalmente automatizar uma parte significativa da interpretação das imagens, com uma correlação com a segmentação manual da ordem dos 98%, quer dizer que o algoritmo automático é tão eficaz, se não mesmo mais eficaz que os humanos, libertando-os das tarefas ditas pouco inteligentes e relegando estritamente para o médico as tarefas que são de alto nível de inteligência. Isto, no entanto, vai libertar cerca de 30 minutos por exame, 20 a 30, eu diria, e esses 20 a 30 permitem duplicar a capacidade mundial de processamento de exames de ressonância magnética cardíaca. Se tudo correr bem, quando tivermos autorização para lançar o produto a meio do próximo ano, seremos o primeiro segmentador automático de bullseye do mundo. Bullseye é o nome do modelo que é usado pelos cardiologistas para justamente representar os 17 segmentos com diferentes cortes do coração. Cá está uma área em que isto é possível pela interseção entre muitos saberes, desde a clássica, mecânica clássica, estática e dinâmica, que se aplica aqui, o estudo do movimento do coração, até à física, passando pela engenharia de sistemas, passando pelos modelos de aprendizagem automática, deep learning, e finalmente, obviamente, passando pela medicina. O meu último slide, ou penúltimo slide, tem que ver com as novas engenharias que estão a emergir. Há sensivelmente 5 anos, o Sr. Craig Venter foi o primeiro homem que sequenciou o genoma humano. Já agora foi meu professor, eu fui aluno dele na Singularity University nos Estados Unidos. Ele foi meu professor. É uma pessoa com um ego absolutamente gigante, quer dizer que suga o oxigênio toda a sala, as pessoas todas ao lado dele ficam com falta de ar.
mas é uma pessoa realmente fora de série. Ele foi o primeiro homem, há cerca de 5 anos, que construiu vida artificial. Na prática, sintetizou uma nova forma de vida, adicionando informação a matéria inerte. No fundo, fez o trabalho de Deus. Hoje, isto deu origem, em 5 anos, a uma nova disciplina chamada Biologia Sintética, que vai literalmente substituir toda a química nos próximos anos. Aquilo que a gente chama o setor químico não será o setor químico, será o setor da biologia sintética. E a biologia sintética corre o sério risco de alterar, por exemplo, profundamente a maneira como nos alimentamos, aquilo que a gente chama alimentos ou nutrientes. Podia falar também da biologia computacional, que vai alterar completamente a equação de custos de um fármaco. Um fármaco custa hoje 2,5 bilhões de dólares, o que é um número completamente estúpido, não é aceitável. É uma das razões pelas quais a saúde continua a custar mais caro todos os anos. Uma das razões para o sucesso do trabalho dos 2 cientistas alemães turcos que geraram a vacina da Pfizer é justamente a de que aplicaram técnicas que pela primeira vez são de RNA mensageiro para usar o sistema imunológico do corpo humano para atacar o vírus. Ainda não se sabe o mecanismo de ação. Desculpe? Ainda não se sabe o mecanismo de ação da vacina, mas sabe-se que ela é eficaz. Nos próximos 6 a 9 meses há de se saber porque é que ela é eficaz. Por enquanto não se sabe porque é que ela é eficaz, sabe-se que é eficaz, mas há aqui algo muito importante, é que foi possível, utilizando tecnologias de biologia computacional, desenvolver uma vacina 5 vezes mais rápido do que se esperava da última vez que se fez uma vacina. Ora bem, esta área de biologia computacional promete poupar pelo menos 500 milhões de dólares por fármaco novo. Se vocês pensarem que isso representa sensivelmente 20% do custo de um fármaco, eu acredito que esta área do conhecimento, que combina computação de alta performance com simulação biológica, é uma área com enorme futuro. Todos os engenheiros especializados em biologia computacional terão emprego nos próximos anos, não haverá um que não tenha emprego. E finalmente não queria deixar de falar, obviamente, das ómicas, da lipidómica, da genómica, da proteómica e da lipidómica, do estudo, se quiserem, das linguagens da vida, que são expressas no DNA, no RNA e nas proteínas, que afinal de contas são literalmente os motores da vida, e que nós ainda não sabemos como funcionam, mas nos próximos anos, justamente fruto daquilo que a gente chama as tecnologias ómicas, vamos aprender muito mais sobre os caminhos metabólicos que pautam a organização dos seres biológicos, dos seres vivos, e vamos com certeza fundar uma nova era, provavelmente começaremos por chamar muito artificial, mas que gradualmente, como em tudo que acontece com a intervenção humana, mais à frente trataremos como humana e natural, e que há de influenciar decisivamente a saúde e a preservação dela. Quero também dizer que já tenho 57 e, portanto, faço todos os anos em que já trabalhei, que já são muitos, se houvesse um padrão comum que eu de alguma maneira procurasse isolar daquilo que justifica o que de melhor correu e o que de pior correu em todos os projetos, muitos, em que estive envolvido, eu diria, para todos os efeitos, que se tivesse um conselho a dar aos colegas mais novos presentes nesta sala virtual, é que se rodeiem de pessoas com os valores certos e com os padrões de ética certos. Se puderem fugir das pessoas que não tenham estas características, fujam a 7 pés, porque na prática, para todos os efeitos, todos os problemas que tiveram sempre que ver com isto. Com os chicos espertos, que infelizmente não são animais em vias de extinção, com falta de valores, falta de princípios e claramente, para todos os efeitos, este assunto não é um assunto discutível, é um assunto muito pouco discutível.
Eu gosto muito desta estátua, é de um senhor chamado Anthony Gormley. Anthony Gormley é um dos melhores escultores modernos do mundo. Esta estátua está na Quinta da Bacalhoa, que segundo reza a história do João Berardo, eu acho que é do BCP, mas na prática esta estátua está lá. É uma estátua que, como vocês devem atentar, é constituída por muitos pequenos homens que juntos formam um grande homem. Homem ou mulher, bem entendido. É precisamente isto que eu queria veicular aqui. Para terminar, não quero deixar de terminar com um quadro que está na Patena, está nas instalações da minha empresa, estou a falar de casa, e que eu acho que também é muito importante em face do mundo em que vivemos. Como há pouco o meu colega disse, o meu orador antecedente referiu, 85% das profissões do mundo não estão inventadas. Vou citar outra estatística, 57% das profissões atuais do mundo são automáveis. Isto quer dizer que já não faz sentido um tipo formular a pergunta que vais ser quando fores grande, porque nós não vamos saber o que vamos ser, vamos mudar várias vezes ao longo da vida o que fazemos e vamos ter de ter espírito lateral para escolher caminhos diversos. Eu nunca pensei na vida gerir o dinheiro dos outros, nunca pensei na vida vir a trabalhar em medicina tendo começado em retalho, nunca pensei na vida ter trabalhado para alguns dos maiores retalhistas do mundo. Quando eu fiz engenharia de sistemas, provavelmente nem me passava pela cabeça metade disso. Nem metade, nem sequer um quinto. Portanto, as coisas acontecem-nos, há muitos caminhos, como este quadro ilustra bem, alguns deles perigosos, e nós somos chamados a escolher os caminhos que fazemos. Isto é verdade para as pessoas, é verdade para as empresas, e por isso mesmo é que eu gostava de terminar com uma palavra que gosto muito, que é a palavra lateralidade, pensamento lateral. Estejam preparados para o usar ao longo da vossa carreira, porque ele é mesmo necessário num mundo que literalmente é um mundo cheio de oportunidades, mas também cheio de riscos, quando justamente a idade média das empresas não para de descer, fruto da enorme competitividade do mundo, e portanto nós temos de estar preparados para mudar de profissão, para mudar as valências com que competimos, treinar novas valências, e isso é não menos que natural. E é com estas palavras que agradeço a atenção que me dispensaram e mais uma vez agradeço o convite que me foi falado. Muito obrigado. Obrigado, António. O António referiu a sua experiência de vida, uma grande diversidade, mostra também que o engenheiro faz coisas diferentes, muda. Bom, o engenheiro até varrer melhor, portanto tem uma capacidade de mudança, mas ele referiu aspectos extremamente importantes, a continuidade de preparação para a mudança e falou de uma coisa muito importante, que é o que permanece. Estamos a falar de ética e valores. Esse é um aspecto absolutamente essencial para quem quiser ir longe e para quem quiser ter como modelos de vida qualquer dos três palestrantes que tivemos até aqui e que vamos ter também a seguir. Muito obrigado, António. Eu passava agora a palavra ao Fernando Santo, que também foi bastonário no meio de uma vida preenchida e, mais uma vez, inspiradora e bem-sucedida. Fernando, a palavra é tua, por favor. Ora, muito boa tarde a todos, cumprimento todos os colegas aqui presentes e é com muito gosto que aceitei o convite e agradeço. E cumprimento também o engenheiro Poças Martins por ter esta iniciativa, porque acho que nós temos a obrigação, os mais velhos, de dar algumas experiências da vida que não são repetíveis, mas há conclusões, há, no fundo, resultados dessa experiência que temos o dever de partilhar com os mais novos. Eu tive alguma dificuldade em pensar como é que ir estruturar a minha exposição e devo dizer que me revejo em tudo o que foi dito anteriormente pelo engenheiro Alves Monteiro e pelo engenheiro António Mota sobre as carreiras. E depois fiz um exercício muito simples. Pensei em sair do meu corpo e pensar, se eu olhar para este indivíduo que fez uma carreira já vai mais de 35 anos, como é que eu posso tirar algumas conclusões, porque a carreira não é típica de um engenheiro, no sentido tradicional,
tem muitas diversidades. O que é que eu posso tirar de conclusões que são válidas para mim, mas que vou ter a humildade de partilhar com todos vós? Eu vou abrir um bocadinho a minha vida para perceber, feito este trabalho, como é que eu próprio me vejo e o que é que aprendi ao longo do tempo. Eu sou daqueles que não acreditam muito e não recomendo, no fundo, que haja uma programação de uma carreira. De facto, sou de uma geração, acabei o curso em 74, tive muitos colegas que dedicaram, por exemplo, projetos de estruturas, que era na altura uma grande ambição, porque estava o país em desenvolvimento, e hoje são grandes projetistas, e seguiram aquele caminho, aquele processo normal de uma carreira a fazer sempre o mesmo, cada vez melhor. Até que se sabe quase tudo sobre quase nada, como se diz, que é a visão ou a definição de um especialista. Eu segui um caminho um pouco diferente, porque a criação de valor e aquilo que é, o fundo, a vantagem que a pessoa pode retirar de uma profissão e dar aos outros, vai alterando com o tempo. E por isso eu tive a sorte de começar a trabalhar no Ministério das Obras Públicas no Gabinete de Planeamento, nos anos em 72, antes de acabar o curso, porque também achei que nós, para sermos verdadeiramente livres, temos que ser economicamente independentes. Esta é uma questão para mim crucial, e eu que sou ainda de uma grande geração antes do 25 de Abril, considero que de facto as liberdades que nós temos são importantes, mas quando depois confrontamos hoje os jovens com vencimentos, como foi dito há pouco, de 800, 900 mil euros, nós não podemos ter grande futuro à nossa frente, nem podemos aceitar que estamos num regime de liberdade. Não, isto é uma amarra que a minha geração não teve. Tivemos outras amarras. Mas eu, quando acabei o curso, em 74, ganhava muito mais do que isso. E, portanto, a minha liberdade de poder dispor do meu tempo e do meu dinheiro de outra maneira é outro tipo de liberdade e que faz parte do mesmo processo de liberdade. Isto, para mim, é uma questão essencial da vida e que passei aos meus filhos. E, por isso, no Gabinete de Planeamento, o que é que eu aprendi? Porque estava num órgão de staff de apoio ao ministro, em que nós tínhamos que ver a visão global, enfim, eu era apenas um jovem, ainda estagiário, a visão global do que era o planeamento, de como é que, por exemplo, investindo na área de Sines, o PIB podia crescer 4 ou 5 ou 6%, não investindo, crescia menos. E esta visão macro, que nós geralmente só temos ao fim de muitos anos, permitiu-me ter a oportunidade, foi uma sorte, de ter muito mais cedo e olhar para a floresta vista de cima antes de ir para a raiz da árvore. E essa visão permitiu-me tirar uma conclusão muito simples. Seja qual for o trabalho que nós possamos desenvolver, devemos conhecer o valor desse trabalho, as perspectivas das carreiras que temos à frente e como é que nós nos vamos rever ou posicionar ou acreditamos que vamos ter daqui a 10, 15, 20 anos. Isto é um exercício permanente. Eu conto-vos uma história que na altura se passou e que me marcou profundamente e devo a estes dois inspectores de obras públicas a alteração radical da minha vida. Portanto, eu estava como secretário técnico, um jovem de 25, 26 anos, a secretariar várias comissões técnicas do Conselho Superior de Obras Públicas, portanto, inspectores de obras públicas, topo de carreira, ex-diretores gerais da Administração Pública, gente do mais qualificado que o país tinha, e fiz da melhor maneira possível, num período do PREC, em que havia ataques àqueles senhores porque vinham do antigamente, etc. E um dia um deles pergunta-me assim, mas sei lá, o que é que você está aqui a fazer? E eu lá expliquei, na minha bondade, o que é que podia fazer um engenheiro no princípio da carreira, do quadro, e disse-me assim, olha só, você acha que nós estamos a ser bem tratados? Ao fim de 40 anos de serviço da administração pública, acha que o melhor que lhe pode suceder é chegar ao topo da carreira como nós chegamos? E acredita que daqui a 40 anos o vão tratar melhor? Homem, vá-se embora. Vá para a privada. Vá à vida. Vá para quem reconheça o seu valor, porque aqui ninguém o vai reconhecer. E passados uns dias, há outro inspetor de obras públicas, infelizmente ambos morreram já, que me vem dizer o mesmo. E eu fiquei a pensar de tal maneira que, de facto, cumpri aquilo que foi a sugestão que me deram. Não lhes pedi, mas eles deram-me este recado. E cheguei à secretaria, pedi admissão. E fui para uma empresa privada dirigir obras, fazer projetos, e cheguei a estar 5 meses com salários em atrasos. Escusado será dizer que lá em casa meus pais diziam, pois é, estavas farto de estar bem, tinhas um emprego para a vida, aquela conversa toda, mas eu soube resistir. E devo-lhes a eles o ter mudado de vida, o ter percebido que, de facto, nós por vezes temos que correr alguns riscos para fazer outro caminho. E aprendi, no fundo, uma segunda conclusão, que é saber ouvir os mais velhos. Podem estar com uma albidade, podem estar fora do mercado, mas têm uma experiência e um saber, e têm muito saber de erros cometidos que lhes custaram dinheiro, tempo, e que nós aprendemos de forma gratuita.
E esta experiência que eu aprendi com estes senhores, a quem muito devo, eu fui procurando saber e aprender com muitas pessoas muito mais velhas que ao longo da vida, infelizmente muitos já desaparecidos, me foram ensinando e a quem eu procurei dar, enfim, transmitir as minhas dúvidas, e fui ouvindo. Depois não tenho que seguir o que eles me disseram, mas pelo menos é mais uma visão interessante. Depois no privado fiz, no fundo, aquilo que normalmente qualquer engenheiro civil faz. Eu sou do técnico, era de estruturas, fiz projetos, desde obras, fiscalização, tanto no final da década de 80. Nessa altura comecei a perceber que o valor daquele trabalho era cada vez menos valorizado no mercado. Ou seja, e depois vim perceber mais tarde uma coisa simples, só fiz contas muito mais tarde. Se somarem hoje o valor dos honorários de um projeto de arquitetura, com todas as especialidades de engenharia, e adicionarem o custo de uma fiscalização de uma obra, vale menos de 70% da chamada mediação imobiliária. Isto mostra o valor da engenharia deste tipo em Portugal. Estou a falar de edifícios. E, portanto, quando nos anos 80 eu percebi que o futuro não ia ser brilhante, eu decidi que tinha que incorporar alguma coisa para eu não poder queixar e ter que mudar de emprego. E, portanto, passei a fazer aquilo que normalmente, só por ser mais tarde, foi começar a desenvolver urbanizações, ter um know-how suficiente e a promoção de edifícios. Promoção de edifícios, como faziam, no fundo, os construtores promotores. E este processo veio-me permitir, fiz um curso de gestão, entrando na Universidade Nova, veio-me permitir ter ferramentas de gestão que, adicionadas com as ferramentas técnicas do saber daquelas áreas, eu consegui acrescentar valor na minha atividade e passei, de facto, a ser mais bem pago, passei a ter mais poder, no sentido de ter mais equipas, e o valor final era aquele que a produção final tinha na promoção de edifícios ou de urbanizações. Portanto, era quantificável. E, no fundo, ao fim de uns anos, estou a falar no final da década de 90, fui diretor-geral da empresa que promoveu as Vilas Expo e tive aí uma experiência de sermos poucos e num curto espaço de tempo ter que construir 41 edifícios para venda naquele processo. Aprendi nessa altura que nós devemos sempre, no fundo, orientar-nos para criar valor e perceber também o que é que podemos transmitir às gerações mais novas e os nossos colegas dos erros que nós fomos cometendo. E publiquei um livro, na altura, a convite até da Ordem dos Engenheiros, sobre os erros que viajam sempre em conjunto, como diz a lei de Murphy, que é erros de projeto, erros de construção, e que se repetem permanentemente. E a pergunta é porquê? Porquê é que nós não temos que saber todos os erros que uns e os outros cometem, para uma vez por todas, não fazermos mais erros? A propósito disso, o anterior bastonário, fim da altura, o engenheiro Sousa Soares, convidou-me para eu vir a ser o primeiro coordenador da especialização em direção e gestão da construção. Dinamizei esta atividade na Ordem e em 2003 fui convidado para candidato a bastonário da Ordem dos Engenheiros, sem nunca ter tido um cargo de gestão na Ordem. Portanto, foi um desafio em que eu ponderei alguns dias, mas depois pensei, como disse o Kennedy sobre a América, o que é que eu posso fazer pela Ordem dos Engenheiros e o que é que eu posso contribuir para que a imagem da Ordem e desta profissão possa ter publicamente outra relevância. Em simultâneo, o ISEG, o Instituto Superior de Economia e Gestão, convidou-me para ser responsável de uma cadeira de desenvolvimento de empreendimentos imobiliários, que ainda hoje mantenho, no fim de 20 anos, na pós-graduação de Gestão e Avaliação Imobiliária. E, nesse sentido, também aprendi que, no fundo, mais do que pedir um aumento de ordenado, precisamos questionar o valor global dos processos e dos sistemas em que estamos inseridos, e se não vemos futuro, temos que procurar alternativas. E, portanto, a conclusão também seguinte é que, num ciclo de já longo de aprendizagem, nós temos aqui um triângulo que eu julgo que é virtuoso. Aprender, desenvolver e ensinar. O ensinar, para mim, que aparece, como digo, nos últimos 20 anos, acabou por ter um efeito muito interessante, porque fui obrigado a rever muito do que tinha feito em termos práticos. Portanto, eu não sou um teórico no sentido de vou dar aulas ou vou ensinar aquilo que não pratiquei. Realmente resulta da prática e procuro transmitir
um pouco na lógica dos professores que tive no técnico nos anos 70. Foram pouquíssimos os professores, desde estruturas a estaleiros, passando pela hidráulica, que não eram engenheiros que tinham empresas que produziam aquilo que ensinavam. Esta foi a geração em que eu fui formado, que contraria um pouco a geração hoje muito académica, de pessoas que falam sobre muita investigação, mas que nunca aplicaram. E há que haver aqui um misto entre o academismo resultante da investigação, do saber e do desenvolvimento, e aquele que resulta do saber da prática, da experiência feita, dos erros. E é esta conciliação que eu procuro trazer para o ensino e para as equipas que vão trabalhando comigo. Na Ordem dos Engenheiros, naturalmente, foi um processo interessante, mas também é difícil, como compreenderão, um engenheiro civil que tem que ser bastonário de uma ordem que tem, felizmente, 12 diferentes especialidades e tem que responder a todas elas, porque todos eles são membros de pleno direito, e, portanto, nós não podemos ser uma ordem de engenheiros civis, como muitas vezes somos acusados. Eu procurei discutir mais os problemas do país e o contributo dos engenheiros, enquanto profissão, e não a defesa da classe. Nós não precisamos ser defendidos porque não estamos a ser atacados por lado nenhum. Precisamos é que ser valorizados para que os outros percebam o valor acrescentado do nosso trabalho. E foi assim que tivemos nos debates sobre o aeroporto da OTA versus Alcochete, sobre o ensino da engenharia de Bolonha, a reforma de Bolonha, sobre a travessia do Tejo, sobre o TGV, enfim, foram muitos os temas que a ordem que esteve envolvida, exatamente para mostrar à sociedade que os engenheiros têm um papel a dizer. Tenho uma péssima notícia para te dar. Peço desculpa. Pode continuar, mas já agora aproveito a interrupção para solicitar alguma brevidade também agora, por favor. Ok. E, portanto, este processo veio-me ensinar... Este processo veio-me ensinar que, individualmente, por mais que possamos saber, nunca conseguimos superar o resultado do trabalho em equipa e, antes de agirmos, temos analisar, diagnosticar, definir objetivos e uma estratégia consciente e partilhada. Foi isso que eu aprendi na Ordem, com muitas dezenas de colegas de áreas tão diferentes, incluindo o engenheiro Alves Monteiro, o engenheiro Amaral e outros colegas, o engenheiro Sebastião Feio de Azevedo, que mais tarde foi reitor da Universidade do Porto, que todos em conjunto nós temos uma capacidade e um saber que individualmente não conseguimos ter. Depois sucedeu-me aquilo que era suposto não ter acontecido, que foi o desafio em 2011 para ser secretário de Estado do Ministério da Justiça, único secretário de Estado, e nunca tinha havido um engenheiro na Justiça. O que levou até na altura o anterior bastonário, José Miguel Júdice, com quem me dão muito bem, a dizer isto: só nos faltava um engenheiro na Justiça, como se isso fosse o problema da Justiça. É verdade que a convite surgiu porque precisavam de alguém que olhasse para todo um património, para o orçamento, para a gestão do Ministério, de forma diferente dos habituais advogados, magistrados e todas as pessoas que estão ligadas àquele grupo, daquele grupo profissional da Justiça. E foi assim que eu, durante 2 anos e meio, estive naquelas funções. Estive em cerca de 8 reuniões do Conselho dos Ministros da Europa, de Ministros da Justiça, único engenheiro. Não me envergonhei, acho que não deixei mal nem a profissão, nem o país, mas aprendi algumas coisas muito interessantes, porque olhando depois para as dificuldades do Ministério da Justiça, do património que tem, daquilo que são uma área específica, que são as prisões. Eu nunca tinha entrado numa prisão até essa altura. Depois, enfim, era preciso, havia reclamações de muita situação degradante dentro das prisões, de condições desde os refeitórios, as instalações sanitárias, as camaradas, etc. Depois de visitar a primeira, a segunda e a terceira, eu visitei 39 prisões. Devo dizer que 38, há 49. E não visitei mais porque, entretanto, pedi para sair por outras razões. E à medida que fui conhecendo aquela realidade que nós não conhecemos, eu fiquei preso por um projeto que, se eu pudesse escolher e dizer assim, a minha vida vai ser até ao fim dedicada com meios para reestruturar o sistema prisional, era isso que eu me gostava de ter dedicado. E daí ter uma conclusão muito simples, é que nós não devemos recusar o desconhecido. E não devemos dizer que não gostamos do que não conhecemos, pois há realidades e há surpresas que nos fazem mudar de opinião.
E esta é uma realidade que só aqueles que passam por lá é que perceberão do que é que eu estou a falar. Mas acho que deixámos uma marca e, portanto, nós devemos aceitar todos os desafios, mas devemos aceitar apenas aqueles que fazem sentido para nós. Como dissemos há pouco, é preciso ética, é preciso valores, é preciso que nós tenhamos respeito pelos outros e que também nos respeitem a nós. E, no fundo, nós temos de ter aqui algum pragmatismo para que as coisas aconteçam, como esperam que os engenheiros deem o seu contributo. Eu estou quase a terminar e depois disso, 2 anos depois, fui convidado não por carreira, enfim, como disse o engenheiro Alves Monteiro, ele começou muito pequenino e chegou à administração de um banco. Eu já tinha mais de 60 anos quando fui convidado para a administração do Banco Montepio. E fui por uma razão simples, é que todos os bancos tinham na altura muito mais do que têm hoje, isto foi em 2015, mas tinham problemas de ativos que, na lógica do Banco de Portugal, são risco imobiliário e que eu sempre vi como oportunidades de negócio. E aqui está, de facto, a diferença. Porque para os burocratas que estão muitas organizações e que são aqueles que regulam as atividades, isto funciona como rácios, como números, e no fundo não percebem os negócios que estão associados àquilo que foi a falência de muitas empresas, porque houve uma crise do mercado em 2008, 2009, porque houve uma falência do Estado português, e em vez de esperarmos que as coisas se recomponham, querem que os terrenos sejam vendidos no momento em que ninguém procura terrenos. Ou então que se vendam por grossos com descontos de 40% ou 50%. Eu estou frontalmente contra isso. E, portanto, o que eu procurei fazer foi montar uma equipa com engenheiros que pudéssemos fazer o papel dos promotores, já que os bancos recebem os seus imóveis inacabados ou em condições que têm que ser desenvolvidos por licenciar, não adianta estar-los a vender a desconto se nós, com 1, 2 anos, e com a formação dos especialistas, podemos recuperá-los e colocá-los no mercado e vendê-los. Foi apenas isso que eu tentei fazer e fiz. No fundo, mas isso é contracorrente. Portanto, também aprendi que, no fundo, nós nem sempre temos razão e muitas vezes ter razão antes do tempo é a mesma coisa que não ter razão. Mas há uma coisa com que ficamos. Ficamos bem connosco próprios e achamos que nós podemos dobrar a coluna com a idade, com o tempo, é a lei da vida. Mas também não devemos dobrar a coluna antes de tempo. E há coisas que têm que ser ditas quando nós estamos convictos de que temos razão e que o futuro será outro e não aquele que nos querem impor de vez em quando à medida das conveniências do momento. Eu vou terminar dizendo só o seguinte. A vida, eu acho que é uma roda e cada um que está agora no princípio da carreira vai ter, como dissemos há pouco, N profissões, N situações, N contextos. Temos que procurar aquilo que queremos fazer e temos que, essencialmente, ter uma coisa muito simples. Qualquer roda precisa de um eixo. O eixo é a parte mais rígida de uma roda. Se o nosso eixo for suficientemente rígido, bem formado e ter os valores próprios, nós temos muito mais facilidade em que a nossa roda percorra muitos caminhos, possa parar de vez em quando, possa acelerar nas autoestradas, mas possa essencialmente chegar ao final da vida e dizer, olha, fiz uma carreira que me agrada e se fosse voltar ao princípio, não mudaria muita coisa. Muito obrigado pela vossa paciência e que tenham uma boa carreira à vossa frente. Muito obrigado, caro Fernando. Muito obrigado pela excelente intervenção. Obviamente eu não vou tentar fazer uma síntese que seria perfeitamente impossível daquilo que já são sínteses, mas falou-se de mudança, falou-se de fazer coisas diferentes, coragem para mudar quando é preciso, falou-se de ética e de valores, que o Fernando Santo agora referiu de uma forma muito, entre aspas, engenheiral, como o eixo. A primeira parte foi muito bem conseguida. Muito obrigado aos 3 colegas participantes que abrilhantaram o início deste engenho. Quero agradecer, antes de passar a palavra aos colégios, quero fazer uma referência que me parece muito importante. Este engenho foi uma oportunidade para muitos jovens membros estudantes virem para a Ordem. Bem-vindos. A partir daqui, fazem parte da tribo. A partir daqui, conseguiremos, com certeza, fazer mais coisas
para todos os membros, com membros de todas as idades. Muito obrigado a todos. Passamos então à parte em que os colégios, de forma individualizada e independente, interpretando cada um deles, no fundo, as mensagens que queria passar, organizaram uma parte essencial deste engenho. Muito obrigado aos colegas membros, aos coordenadores dos colégios e às suas equipas, e que entenderam trazer também testemunhos na primeira pessoa de jovens engenheiros. Mais uma vez, eu saliento a intergeracionalidade desta nossa visão. Nós não acreditamos em jotas dentro da ordem, não acreditamos em mais velhos ensinar mais novos. Portanto, há uma interação, aprendemos uns com os outros. Neste momento, a palavra passa para os coordenadores dos colégios, para os seus keynote speakers e para os jovens que vão compartilhar connosco as suas valiosas experiências. Muito obrigado.